Olá, pessoal, dando seguimento a este curso prático de como fazer um recurso de revista. Vamos trabalhar agora a pesquisa do dissídio. Observa que eu coloquei aqui do dissídio e não de dissídio, para ressaltar a você que faz-se necessária a pesquisa de uma jurisprudência específica, tem que ser aquela. E que jurisprudência é essa? Primeiramente, eu quero conversar com vocês sobre que jurisprudência é essa que nós vamos pesquisar. Para tanto, eu preciso te mostrar a diferença entre o que é o ôntico e o deôntico. O ôntico vem de ontologia, é o estudo do ser, a coisa, o ser em si. E o deôntico de deontologia, ou seja, a ciência do dever ser. Aqui no deôntico você identifica o direito, a questão jurídica. E aqui no ôntico somente aquele fato sobre o qual o direito ele será aplicado. O que você percebe então? Que o direito, o dever ser, ele precisa de uma base fática para ele ser aplicado. Caso contrário, vamos ficar divagando, falando de abstração, de teoria, mas na vida de ninguém vai haver qualquer mudança por conta desse direito. O juiz, ele tem esse atributo de modificar a realidade com a aplicação do direito, ou seja, essa coisa que está aí, esse ser, deve ser dessa forma segundo a norma jurídica, segundo a lei tal, o artigo tal. Então, o dever ser do direito para a ciência social aplicada somente tem relevância diante de um fato. Para tanto, você tem que conhecer a súmula 126 do TST. O que ela diz? Incabível o recurso de revista ou de embargos, aí recurso de revista é 896 e 894B é o embargo no TST, para reexame de fatos e provas. Então observa que no recurso de revista você não pode revolver essa base fática do ser do ôntico. Por isso, a necessidade de embargos de declaração pré-questionadores quando esse fato não está consignado lá no acórdão do TRT, do regional, no acórdão do recurso ordinário, porque, segundo a súmula 126, esse fato sobre o qual incide a norma jurídica, a lei federal que deve ser interpretada, conforme 896-A, que é uma hipótese de cabimento do recurso de revista, deve ser expressamente constante do julgado recorrido. Você recorre daquela decisão, trabalha a lei federal, sobre a qual recai um dissídio jurisprudencial, só que essa norma jurídica, esse direito, tem a ver com o fato, não tem? Esse fato já tem que estar ali constando na decisão. O TST não revolverá os fatos, nem as provas para individualização desse fato. Isso fica mais claro quando a gente analisa os dispositivos legais. Então observa aqui, ó, 896. Cabe recurso de revista quando derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa. Então você tem uma lei federal, essa lei federal ela vai ser interpretada, mas a interpretação no direito ela acontece diante de um fato. Então você hoje em dia tem a teoria da interpretação, as teorias hermenêuticas, e uma delas é a teoria estruturante do direito do Frederick Miller. Você estuda lá que as leis nada mais são do que textos de normas. E esses textos de normas, eles são trabalhados, interpretados, para deles se extrair uma norma jurídica. Isso só é possível à luz de uma base fática. Se você não tem uma base fática, você só tem texto de norma, você não tem norma, porque a norma jurídica é fruto da interpretação feita à luz do texto mais fato. Por isso que você precisa ter uma base fática já definida no seu acórdão regional, proferido à luz de um recurso ordinário, e essa interpretação diversa sobre esse mesmo fato dado
por um regional diferente ou pela SDI. Percebe? Então, olha aqui o 477, parágrafo 8º. Ele diz aqui no final que a multa do 477 ela não será devida quando comprovadamente o trabalhador der causa mora. Quais são as situações fáticas em que um trabalhador dá causa à mora no pagamento das verbas rescisórias? Ora, podem acontecer diversas situações no mundo da vida na qual fica caracterizada a mora do trabalhador. Então você tem que buscar uma jurisprudência, um dissídio, que contenha uma base fática e que a partir dessa base fática os regionais tiveram interpretação divergente acerca da mora do trabalhador. Ou seja, a partir de uma mesma base fática, dois regionais, ou a SDI, chegaram a conclusão diversa. Um regional disse: ora, olhando esse fato aí, há consideração de que houve mora do trabalhador. Um outro regional, por sua vez, diz o seguinte: olhando esse fato, eu não vejo mora do trabalhador. E a SDI é a mesma coisa. Vai olhar para o fato e vai dizer se houve ou não houve. Aí você tem que buscar aquele julgado, aquele dissídio que interessa ao seu caso. Esse exemplo que eu estou dando, do 477, parágrafo 8º, se faz em razão de um modelo que eu estou utilizando para te explicar um recurso de revista na prática. Você vai pegar essa ideia aqui, se o seu caso não for sobre essa multa, e vai observar essa técnica que eu estou te mostrando aqui como um exemplo, um modelo para você realizar a sua pesquisa. Pois bem, então qual é o melhor dissídio que você pode achar para o seu recurso de revista? Essa é uma conclusão que você faz por inferência. Olha aqui, ó. O dissídio ideal é aquele da SDI e que interpreta a lei federal à luz de fatos idênticos. Esse é o sonho. É você encontrar um dissídio da SDI que favoreça o seu caso e que tenha um fato idêntico ao seu. Isso, por sinal, é muito difícil. E por que essa é a conclusão de que o melhor dissídio é o da SDI? Por conta do nosso dispositivo 896. Um dissídio jurisprudencial, para ser utilizado em recurso de revista, ele deve ter como requisito uma lei federal que esteja sendo interpretada de forma diversa por outro regional ou pela SDI. Então, qual é a conclusão? O melhor dissídio é aquele de outro regional ou da SDI? Da SDI. Só que vamos supor que você não encontra da SDI, que é o mais comum, você não achar um dissídio nos seus casos difíceis da SDI com um fato idêntico e que lhe seja favorável. Aí você vai buscar o do regional. Então, qual é o plano B? O segundo melhor dissídio é o do regional que contenha fato idêntico. E não havendo fato idêntico, qual é a última saída, a última chance? É um dissídio do regional que contém um fato semelhante. Mas aí o seu recurso de revista ele vai ficando cada vez mais fraco. Ou seja, você não achou da SDI de fato idêntico. Procura um da SDI de fato semelhante para botar também. Não achou nada, ou achou, não importa. Também procura do regional. Vai fortalecendo o seu recurso de revista. Coloca tudo o que achar. Da SDI com fato idêntico, da SDI com fato semelhante, de um regional com fato idêntico, se não achar, com fato semelhante. E vai à luta, guarda isso, anota e aguarda as aulas seguintes que eu vou mostrar como que você vai redigir isso. Primeiro a gente está coletando dados. Seguindo em frente, o que a gente vai fazer agora? Vamos observar como você vai fazer essa pesquisa. Eu te mostrei o que você deve pesquisar. Como você deve fazer a pesquisa? Primeira coisa que você vai fazer é entrar no site do TST. E você vai buscar essa parte de pesquisa de jurisprudência. Você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui no órgão judicante e você vai botar SDI.
Por que que você vai botar SDI? Porque você tem que pesquisar a jurisprudência da SDI, não serve de outra turma do TST. E tem que ser a seção especializada de dissídios individuais, ok? E aqui eu já te mostro que com relação a esse meu caso concreto, hipotético, que eu estou trabalhando de exemplo com vocês, assim como muitos casos, inclusive o seu, será difícil você achar um julgado da SDI que te atenda. Então aqui eu te adianto que não há nada para ser usado da SDI, nesse caso de exemplo que eu estou dando. Um detalhe que eu ressalto para você nesse trabalho de fazer recurso de revista, de pesquisa, é o seguinte: se você estuda muito e tem bastante bagagem prática, essa técnica serve de ferramenta para você otimizar mais ainda o seu trabalho. Só que esse método que eu estou utilizando, ele é universal, ele serve inclusive para o advogado que nem atua na área trabalhista. Por eventual necessidade, ele começou a trabalhar de repente, ele consegue fazer um recurso de revista. Ele vai saber pesquisar pelo menos, porque é um recurso muito técnico. Tem muitos requisitos. Então esse exercício que eu estou colocando aqui, essa técnica, ela é universal. Essa é a ideia. Então, pessoal, já que eu não tenho julgado aqui da SDI, eu já adianto, e o que importa você saber é o método, vamos avançar. O que você faz agora quando você não encontra julgado da SDI? Você parte direto para a busca de julgados de regionais? Não, você não faz isso. Você precisa buscar julgados das turmas do TST. Aí você vai perguntar o seguinte: professor, mas tá lá no 896 que só serve julgado da SDI. É certo, é isso que está lá. Só que se você buscar julgado do regional, antes de checar qual é o entendimento do TST, se houver algum entendimento, porque você depende de uma base fática. Se essa base fática já chegou ao TST, mesmo em suas turmas, não na SDI, e já houve um julgamento, já tem um entendimento, isso servirá de norte para você buscar um julgado de um regional que esteja de acordo com as turmas do TST, porque pode acontecer de você ter o seu acórdão, aquele que você está recorrendo, que você não concorda, e você buscar um julgado, um acórdão de um outro regional. Aí chega lá no TST o seu recurso de revista, por dissídio jurisprudencial, 896A. Só que aí o TST olha para o seu recurso de revista, olha o seu acórdão e o acórdão do regional que você colocou de paradigma, e diz o seguinte: legal, você trouxe aqui o dissídio jurisprudencial. Nós gostamos disso, a gente quer uniformizar a jurisprudência. Só que a gente concorda com o entendimento do TRT da onde saiu o seu acórdão, desse acórdão recorrido. O do outro regional a gente não concorda não. Vamos uniformizar. Lá precisa mudar isso, hein? Então você pode estar dando um tiro no pé. Então você precisa checar no TST nas turmas qual é o entendimento da turma, se há algum entendimento de turma do TST sobre aquele fato. Precisa ter um fato idêntico. Pode acontecer também de nunca ter chegado no TST esse fato, essa base fática já pré-questionada, já constando no seu acórdão recorrido, para que o TST interprete a lei federal sobre esse fato. Isso tende a acontecer nas casuísticas. Os fatos possíveis na vida são infinitos. Pode acontecer muita coisa. E o legislador ele não vai ficar legislando sobre casuística. Isso é um trabalho que começa com o advogado. Ele vai lá, descreve aquele fato, pede a aplicação de uma norma jurídica, tem interpretação de fato e de normas. Esse fato ele vai sendo individualizado pelo juiz ao longo do julgamento da causa e que é posto ali na sentença. O juiz ele julga o caso à luz dos fatos que ele concluiu existirem e aplica o direito. Isso vai para o tribunal. O tribunal também tem que entender qual foi o fato que existe. E o tribunal regional também pode revolver fatos e provas para isso.
Essa lapidação do fato, ela tem que estar concluída ali no acórdão. E aí vai para o TST. Pode acontecer que nenhuma turma do TST tenha recebido um fato igual ao seu. Mas você precisa fazer esse cheque antes de buscar os acórdãos regionais. Então você vem aqui na pesquisa livre e coloca as palavras-chave da sua casuística e da lei federal. Então eu coloquei entre aspas o finalzinho do artigo 477, parágrafo 8º, porque eu preciso ter uma interpretação dessa lei federal e com relação a essa parte final. Então é comum que os órgãos jurisdicionais eles citem aquela lei que eles irão interpretar. Então é uma forma de você fazer pesquisa delimitando-a. Então eu coloquei a parte final do 477, parágrafo 8º. O trabalhador da causa mora. Me interessa saber da multa do 477 e a minha casuística é uma rescisão direta não reconhecida. Aí olha o que aparece para mim. Julgados deste tipo que não me interessam. Não tem no TST a minha base fática, que é uma rescisão direta não reconhecida em um afastamento da multa do 477. O que você vai encontrar sobre isso? Sobre a situação envolvendo rescisão direta e multa, é no sentido de uma controvérsia acerca da forma de dispensa com reconhecimento pelo juiz da rescisão direta. Nesse caso, houve reconhecimento da rescisão direta. Então, o trabalhador ele não pode ser penalizado por algo que ele é vítima. Aí você parte agora para a pesquisa de dissídio nos regionais. Como que isso é feito? Você precisa ingressar no site dos regionais. Então, eu tenho aqui o TRT4. Você pode entrar em qualquer outro, mas eu entrei no TRT4. Você vem na parte da jurisprudência, aí tem lá, decisões de segundo grau. E você faz a sua pesquisa normalmente, colocando as palavras-chave, colocando a parte da lei federal que você quer ver interpretada. E aí você começa a achar coisas. Você tem que ir vendo aqui e procurando coisas que chamem a sua atenção. Esse aqui, por exemplo, eu vi aqui. Multa do 477, reconhecido em sentença, indireta, tem alguma coisa a ver. Aí você entra, vê isso aqui te interessa. No nosso caso hipotético, esse julgado já não interessa. Esse aqui simplesmente fala das situações em que a rescisão indireta for reconhecida na sentença, logicamente que é devida à multa, então esse não interessa. Então você continua a sua pesquisa, vai olhando outros julgados. No caso de você observar algo de interessante neste rol de resultados da sua pesquisa, nesta amostra, nessa ementa, você abre para conferir se a base fática é aquela idêntica ao seu caso. Caso não seja, você já continua sua pesquisa. Você só vai buscar casos semelhantes se não encontrar algo idêntico, porque é mais difícil você conseguir um provimento no recurso de revista por dissídio jurisprudencial de base fática diversa. Mas não é impossível, porque pode haver uma interpretação analógica. Esse fato ele é muito parecido com o seu fato. Então pode acontecer remotamente, mas pode do Tribunal Superior do Trabalho entender que é possível uma interpretação analógica. Então aqui, pessoal, à luz desse caso hipotético, a gente continua a pesquisa. Aí você vai encontrar este resultado. Rescisão direta não reconhecida. Opa, é isso que eu quero. Tem a ver com multa do 477. Beleza, é isso que eu quero. Vamos agora abrir, então, essa jurisprudência e verificar se é o caso. E está aqui. Como consequência do reconhecimento da despedida indireta por culpa do empregador, a reclamante postula a multa do 477. Examino, considerando os estritos termos das razões recursais e tendo em vista que não foi reconhecida a rescisão direta do contrato de trabalho, não é devida a multa do artigo 477, parágrafo 8º. Percebeu, pessoal? Não é devida a multa porque não foi reconhecida a rescisão direta. Então, esse julgado é paradigma e serve para o nosso recurso de revista.
Tá ok, pessoal? Esta é a dica de como realizar a pesquisa do dissídio jurisprudencial e espero que te ajude no seu caso. Vamos seguir em frente agora com mais recursos de revista na prática, vendo demais requisitos e também como você vai redigir isso na sua peça. Até lá, um abraço.